Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez. Vamos ter um tempo jóia de louvor, de adoração e com a palavra de Deus aberta. Continuamos orando com um novo local e vamos ter, pela graça de Deus, né? Deus está trabalhando. A nossa vida, ela é natural, mas também sobrenatural, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E Deus vai trabalhando, estou vendo aqui o testemunho da Márcia e o pastor Clipe no investimento de uma pessoa, Deus vai trabalhando da melhor forma, do jeito que Ele quer na vida das pessoas, e muitos respondem. Muitos dos poucos respondem. É verdade? Muitos dos poucos respondem ao chamado. E Deus vai trabalhando em nossas vidas e no tempo dele. E nós não podemos ficar ansiosos, inquietos, não, agora nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não. Vamos continuar fazendo o que está aqui de ser feito e esperando Deus abrir a porta. Vamos bater nas portas até que uma abre para a glória de Deus e a gente tem o nosso local. Continuamos orando pelas nossas finanças e vamos em frente pela graça de Deus e nos surpreender pela graça de Deus com o mover dele em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso meio. Amém? Vamos orar então para nós iniciarmos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado por sua presença conosco, obrigado porque podemos glorificar o nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigado por essa oportunidade. Espírito Santo, tenha a liberdade de falar conosco, vai de encontro às necessidades que nós temos no momento, seja ela física, emocional, financeira, seja qual que seja, Pai. Trabalhe em nossas vidas, em nossa saúde, em nossos familiares, em nossos trabalhos. Ó Pai, que o Senhor vai de encontro a cada uma das necessidades de todos nós aqui presentes, daqueles que estão nos assistindo ou nos assistirá durante a semana. Ó Pai, que o Senhor possa tocar nos corações, que possam responder com fé a sua palavra. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos juntos nessa manhã de domingo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Bom dia, vamos voltar essa. E mais que as forças, poder e rei, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim,
jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdias, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Uau! Amém. Amém. Vamos só continuar orando pelos dízimos e ofertas. Os irmãos que queiram nos ajudar, a igreja financeiramente, por favor, você pode entrar em contato conosco, né, no privado, aqui no Facebook, no YouTube, ou no nosso site, ou no Instagram. Eu vou falar como vocês podem ajudar a gente nesse momento, amém? Vamos orar então por esses dízimos e ofertas. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Obrigado porque nós podemos cantar louvores ao nosso Deus. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque o Senhor é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre nas finanças da nossa igreja, de tal forma que nós possamos, ó Pai, ter um lugar para a igreja, que nós possamos, ó Pai, reunir irmãos, pessoas que possam te louvar, te exaltar, que possam glorificar teu nome, juntos, e poder ver a fidelidade, a bondade do nosso Deus nos detalhes das nossas vidas. Te agradecemos por esse momento, te louvamos, porque grande é o Senhor e não digno de ser louvado. Em nome de Jesus, nós cremos que veremos a bondade do nosso Deus na terra dos viventes. Como o salmista disse em Salmos, capítulo 27. Te agradecemos, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, nessa manhã, né, em Jó, no livro de Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Quando eu penso em Jó, né, e nós pensamos em Jó, logo nós pensamos, né, que sofrimento. Exato. Pensamos em sofrimento. Mas eu queria falar de algo tão importante para nossas vidas nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, fale conosco nesse momento. Espírito Santo, unge nossos corações. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Jó, capítulo 9. Interessante aqui para nós, o capítulo 9, o versículo que eu quero que está aqui no final do capítulo 9, porque no capítulo 8 de Jó,
Bildade, um dos 3 amigos de Jó, pastor Pedro, ele fala da grandeza de Deus, mas ele fala num tom de acusação para Jó. Ele fala que Deus é grande, que Deus é justo, que Deus é fiel, né? Que Deus ele pode fazer qualquer coisa, mas que Jó, ele estava falando, mas Jó, você é um pecador, por causa do seu pecado que você está sofrendo. Ele acusa Jó. Ele é um dos 3 que Deus mandou Jó orar por ele no final do capítulo 42. Isso no capítulo 8. No capítulo 9, Jó começa a engrandecer a Deus, fala da soberania de Deus, e ele fala, não tenho como responder a Deus. Jó, no capítulo 9, por exemplo, no versículo 3, ele fala, se quiser entender, se quiser contender com ele, com Deus, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Jó continua falando aqui da grandeza de Deus, que Deus criou o sol, que Deus fala ao sol, que Deus criou todas as coisas, estende os céus e ainda sobre os altos do mar. Aí no versículo 14, Jó fala, do capítulo 9. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. E ele continua falando da grandeza de Deus. No versículo 20, Jó fala, ainda que eu seja justo, né, aos meus olhos, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. E Jó continua discorrendo aqui sobre isso no versículo 28. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado, por quê? Pois trabalho eu em vão? Jó pergunta. E aqui nós vamos chegar no versículo que eu quero. Jó fala, mesmo que eu seja íntegro, mesmo que eu seja justo, a minha boca me condenará. Né? A minha boca me condenará. Ele falando, refutando, ele fala da grandeza de Deus, e ele chega no versículo 33. Ele fala o seguinte, olha o versículo 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Não tem alguém que coloca a mão no peito, no coração de Deus, e a outra mão no meu coração. Jó está falando. Olha, agora eu mesmo que seja justo aos meus olhos, íntegro, né, a minha boca me condenará. Porque não tem alguém que coloca a mão no coração do Pai e a outra no meu coração. Sabe, essa palavra árbitro fala de juiz, mas eu gosto da palavra mediador. Ele é um mediador. Não há um mediador entre nós ambos, que põe a mão entre nós ambos. Não há um mediador. Jó está falando. E mediador fala de uma pessoa, uma terceira pessoa, que está colocada ali para resolver conflitos entre duas partes. Sabe? Jó está falando, não tem alguém que seja um mediador, ou seja um juiz, ou árbitro, que coloca a mão no coração do Pai e outra no meu coração. Porque em outras palavras, eu estou perdido, todo o meu sofrimento está diante de mim, as minhas dores estão diante de mim. E aqui é o fantástico dessa mensagem hoje, que nós estamos aqui pela graça de Deus. E nós temos um mediador, o Cordeiro de Deus, que colocou a mão no coração do Pai e a outra no nosso coração, na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus, esse alguém é Jesus Cristo, o nosso mediador. Na cruz, Jesus colocou uma mão no coração de Deus e outra no nosso coração. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito: portanto, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Olha só, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, um só mediador de Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2.
E também Efésios 2, versículo 12. Nós estávamos perdidos sem Deus e sem esperança no mundo. Nós estávamos nesse mundo tenebroso, perdidos. Perdidos. Não havia um mediador entre nós e Deus, havia conflitos entre nós e Deus. Esse conflito é resultado do pecado que habita em nós, dos nossos pecados. Há um conflito, não tinha como nós chegar a Deus. Nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo, mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, por meio de Jesus Cristo, o mediador, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele veio aqui na terra. Esse dia, sabe, estava planejado pelo Pai, por Deus de Abraão, Isaac e Jacó, planejado por Deus, e o dia que Jesus executou na cruz do Calvário, está consumado. Ele colocou a mão no peito de Deus e a outra no nosso peito. Nós que estávamos perdidos, os nossos conflitos foi resolvido na cruz do Calvário, entre nós e Deus. Agora nós temos livre acesso a Deus. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus colocou a mão no coração do Pai e no nosso coração, nos dando livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. A obra está consumada. Jesus revelou os pensamentos de Deus para as nossas vidas ao colocar as mãos no coração do Pai e no nosso coração na cruz do Calvário. Todas as nossas dívidas foram quitadas. A justiça de Deus foi satisfeita. Os conflitos que eram resultado do nosso pecado, dos nossos pecados, ou do nosso pecado especificamente, Deus resolveu na cruz do Calvário. Jó diz, não há um mediador, não há um árbitro que coloca a mão entre nós ambos. Nós temos esse árbitro, nós temos um mediador, Jesus Cristo. Ele colocou a mão no coração do Pai e no nosso coração. Sabe, amados irmãos, é tão crucial que entendamos esse fato, porque nós temos livre acesso ao coração do Pai. Nós temos livre acesso a Deus. Somos homens naturais, homens e mulheres naturais, mas somos espirituais também. Nós temos a vida de Deus em nossas vidas. Isso é um privilégio. Nós temos uma viva esperança que foi resultado da obra consumada por Jesus no Calvário, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ou seja, a justiça de Deus foi satisfeita. A ressurreição de Cristo, como dizia sempre Ivan, é a prova viva que a justiça de Deus foi satisfeita, foi aceita pelo Pai. A obra consumada por Jesus no Calvário. Ele colocou a mão entre nós ambos. Temos livre acesso a Deus. E agora, Romanos 8. O que poderá nos separar do amor de Deus? O que poderá nos separar? Versículo 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, o mediador, o Cordeiro de Deus que pagou, consumou a obra ali no Calvário. Então nós buscamos a presença de Deus e nós temos um inimigo em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e 10, que nos acusa de dia e de noite. O nosso inimigo é o diabo e os seus demônios, ele está sempre nos acusando. Olha, não acontece nada. Olha só a sua situação.
olha só aquilo, aquilo outro, sabe? Nós temos um mediador, o nosso mediador também é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 10, versículo 12 e 14. Depois de ter pago a nossa dívida, morrido pelos nossos pecados, ele ressuscitou, subiu ao céu e sentou à destra de Deus, de onde intercede por nós. Ele é o nosso advogado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é o nosso advogado. O inimigo, ele aponta o dedo para nós e fala, culpado. E Jesus aponta para nós, como eu preguei na sexta-feira na praça, perdoado. Em Zacarias, né? Olha comigo lá, rapidinho. Zacarias, capítulo 3. Aqui, Josué, o sumo sacerdote, foi levado à presença de Deus. E no versículo 2, olha só o que está escrito. Lembra? Olha, o nosso inimigo, ele foi expulso dos céus. E ele vive nesses segundos céus, onde está potestades espirituais do mal, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12. O inimigo está aqui agindo, mas ao mesmo tempo agindo aqui na terra, influenciando as pessoas e nos atacando, nos acusando aqui na terra. O inimigo, o diabo, ele ainda tem acesso aos céus, lá à presença de Deus. Com Jó, ele foi lá na presença de Deus, e quando os filhos dos homens chegaram diante de Deus, quem apareceu lá na frente de Deus? Né? O Jó apareceu na presença de Deus, não foi? E aqui, no capítulo 3, versículo 2, Josué foi levado diante do Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Porque, olha o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Versículo 1. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Satanás estava ali, à mão direita do Senhor Jesus, para lhe opor, acusar Josué. No versículo 2, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estava diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. A Josué diz, eis que tenho falado que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse, eu ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprias, e o anjo do Senhor estava ali. Olha só, foi tirada a roupa suja de Josué, e colocado vestimentos finos, trajes finos e um turbante na cabeça. E sabe quando colocava esse turbante na cabeça? Era para preparar para um casamento, era para a festa de noivado, um casamento. Vestes para um casamento, veste uma roupa chique para aquela época, né? E Josué estava com a roupa suja. E o Satanás estava ali para opor, para acusar. E o anjo do Senhor Jesus Cristo falou, tira a roupa suja e põe vestes finas. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez conosco. Nós estávamos com as nossas vestes sujas. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Mas não tinha árbitro que colocava a mão entre nós ambos. Jesus veio como mediador, como Cordeiro de Deus. Ele colocou a mão no coração do Pai e no nosso coração. Ele tirou a nossa roupa suja e colocou-nos umas vestes finas, um turbante em nossa cabeça, como noiva de Cristo. Nós estamos nós estamos caminhando aqui de olho naquele dia das bodas do Cordeiro,
do casamento da noiva e do noivo. E a noiva disse, vem, Apocalipse, vem, e dão nossos trajes diante do Senhor. Hoje estão limpos, alvos como a neve, alvo como a neve. Isaías 1, capítulo 1, versículo 18. Ainda que seus trajes sejam vermelhos como carmesim, seus pecados sejam como carmesim, eles se tornarão branco como a neve. Isso foi uma realidade em nossas vidas no momento que Jesus gritou, está consumado, na cruz do Calvário. Ali ele estava colocando a mão no coração do Pai e a outra no nosso coração. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Nós não merecemos, nós não fizemos por onde, mas agora nós estamos livres. Isso é a realidade da graça de Deus em nossas vidas. Hoje, no dia 18 de fevereiro de 2024, estamos limpos. Temos livre acesso ao coração de Deus. Deus está trabalhando e o inimigo está nos acusando o tempo todo, procurando, dia e noite, Apocalipse 12, 9, 10, dia e noite o inimigo está nos acusando. Olha, você de novo nessa situação, olha você assim, ele está criando pensamentos diabólicos para nos acusar. Porém, está escrito, Romanos 8, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, o mediador, o cordeiro, o que colocou a mão no coração do Pai e a outra no nosso coração. Todo o trabalho de Jesus na terra, nos 3 anos de ministério. Aqui, o seu nascimento, né? Tudo o que aconteceu com Jesus quando era criança, aos 12 anos, diante lá no templo, e depois os 3 anos de ministério, os seus milagres, né? Tudo, as suas falas, os seus ensinamentos, tudo apontava para o dia que Deus tinha planejado. O dia que ele foi levantado ali naquela cruz do madeiro. O dia que Jesus consumou a obra, que executou todo o planejamento que Deus tinha feito antes da fundação do mundo, colocando Jesus Cristo ali, colocando a mão no coração do Pai e no nosso coração, sendo o único mediador, como 1 Timóteo 2,5 fala, o único mediador entre nós e Deus. Não é Maria, não é Judas Tadeu, não é Expedito, não é de fulano de tal, não é ciclano, é Jesus Cristo, o único mediador entre nós e Deus. É Ele que colocou a mão entre nós ambos. Não há mais condenação. Em João capítulo 8, olha comigo aqui rapidinho, João capítulo 8. João capítulo 8. Uma mulher foi pega em adultério e foi levada diante de Jesus. E aqui a partir do versículo 3, está escrito, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Jesus que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Olha, eles usaram a lei mosaica para acusar aquela mulher. Eles usaram a lei para condenar aquela mulher. Mas cadê o homem? Eles tinham que trazer o homem também. Ela não adulterou sozinha. A lei para trazer os dois, não é não? A lei para trás os dois. O homem e a mulher, e eles sejam apedrejados. Mas eles só trouxeram a mulher. Eles usaram a lei de Moisés pela metade também. Tinha que trazer os dois. Qual é a prova que ela foi pega? Tinha que trazer os dois, mas só trouxeram a mulher. A lei manda apedrejar a mulher. Mas cadê o homem? Mas aí Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. Como, no versículo 7, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele dentre vós estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Sabe, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a pedra. Os fariseus com essas barbas brancas, com aquelas suas vestimentas, os escribas ali, os escrevedores, né, da lei mosaica,
estavam ali todos eles com pedras na mão para atirar naquela mulher. Aí, quando Jesus disse isso, eles, condenando pela própria consciência, outros acusava cada um deles foi deixando a pedra de lado, e foram, um por um, saindo e deixando aquela cena, só Jesus e a mulher. Agora, Jesus usa a lei mosaica de maneira correta, a lei de Moisés. Mosaica. Então, aí diz o seguinte, erguendo, versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ele, ninguém. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então, lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Porque para acusar e condenar uma pessoa, precisava de 2 ou 3 testemunhas, não é isso? A lei fala sobre isso. E Jesus falou, cadê seus acusadores? Só está você aqui agora? Cadê? Tem 2 ou 3? Não tem. Então, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Nós temos o mediador, Jesus Cristo. A graça de Deus não é uma licença para nós pecarmos. Pelo contrário, é o meio que Deus usa para nos restaurar do nosso pecado. Nós não merecemos, mas recebemos por causa do sangue derramado na cruz do Calvário uma vez para sempre. Naquele momento que Deus, por meio de Jesus Cristo, resolveu os conflitos nossos que impediam-nos chegar a Deus. Agora nós temos livre acesso não por meio do nosso mérito, não por meio de uma igreja, não por meio de um pastor, não por meio, de um santo do paroco. Não pode falar assim, um santo qualquer que eles falem na rua. Nós temos livre acesso por meio do mediador, Jesus Cristo. O único meio, o único caminho, a única verdade, o único meio de chegar até o Pai, Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei, debaixo da graça e não debaixo da lei? Paulo fala em Romanos 6, versículo 14 e 15. Ele refuta, de modo nenhum. De modo nenhum. Então, aqueles fariseus estavam procurando um meio de pegar Jesus Cristo, acusar Jesus Cristo, ter algo para condená-lo. Usou a lei de maneira incorreta. E Jesus respondeu, usando a lei correta. Onde estão seus acusadores? Não ficaram nenhum. Então, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peque mais. Então, em vez, nós aqui na Terra, como estamos aqui hoje, dia 18, a graça de Deus está disponível para nós. Nós estamos limpos diante de Deus. Temos livre acesso ao trono da graça. Jesus é o mediador entre nós e Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que pagou um preço pelos nossos erros, pelos nossos conflitos que tinha com Deus. Nós que estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, agora Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, fomos salvos. Efésios 2, versículo 6 a 8. Fala, mas Deus sendo, versículo 4 de Efésios 2, fala, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, por causa do mediador, Jesus Cristo. Ele na cruz colocou a mão entre nós ambos. Está consumada a obra. Não há mais condenação. O inimigo vai tentar de todas as formas gerar culpa em nós. Sabe? Não vamos perder tempo com essas acusações. Não vamos perder tempo, ficando aí agora, e ontem, 3 ontem, e agora. Opa, está consumado. Eu tenho livre acesso ao trono do Pai. Deus é por mim. Deus tem um plano para nossas vidas, para o dia que se chama hoje. Eu vou responder com fé a palavra de Deus. Eu vou caminhar no que Deus tem estabelecido para nossas vidas hoje e agora. E não vou ficar preocupado, e agora, o que vai acontecer aqui, aquilo outro. Não, Deus sabe, o inimigo vai gerar acusações. Mas nós não temos mais culpa diante do Senhor. Não há mais condenação. Temos livre acesso ao trono da graça. Jesus, ele é o bom pastor, um mediador entre nós e Deus, o Cordeiro que resolveu nossos conflitos na cruz do Calvário. E como pastor, o bom pastor, em João 10. Olha comigo aqui, João 10.
João capítulo 10, versículo 11 fala, Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, e no versículo também, no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém arrebatará. Ó, na cruz, Jesus colocou a mão no coração do Pai e no nosso coração. Jó diz, não tem árbitro que coloca a mão entre nós ambos. Enquanto Bildade estava, acusando Jó, né? Jó falou da grandeza de Deus no capítulo 9, falou, não tem, olha, eu estou realmente, mesmo que eu seja justo, mesmo eu não tenho como responder a Deus. Não há árbitro que coloca a mão entre nós ambos. Nós temos o árbitro, nós temos o mediador, nós temos Jesus Cristo, e pela graça de Deus, nós temos Jesus, somos ovelhas do seu rebanho, nós temos escutado a sua voz e nós estamos seguindo a Jesus Cristo, estamos seguindo a Jesus Cristo. E ele, como bom pastor, o pastor supremo, Salmos 23, fala, versículo 6, fala que bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Incluir todos os dias, e pastor Clipe, inclui hoje, dia 18, amanhã, dia 19, todos os dias das nossas vidas. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão. Ele é o bom pastor, ele é o pastor supremo. Nós, ovelhas do seu rebanho, nós escutamos a sua voz, não vivemos debaixo de culpa ou condenação, porque está consumado, porque Jesus, o mediador, colocou a mão entre nós e Pai. No coração do Pai e no nosso coração, temos livre acesso a Deus, temos livre acesso à graça de Deus. Olha, em João capítulo 11, quando o seu amigo Lázaro morreu, ele ainda esperou 4 dias para ir lá e chegar em Betânia. E quando ele chegou lá, Maria e Marta, ó Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 35 fala que Jesus chorou. Jesus chorou. Quando Lázaro morreu, Jesus chorou. Ele amava o seu amigo e ele chorou. E nós somos amigos de Jesus. Nós somos amigos de Jesus. Em João capítulo 15, versículo 13, está escrito: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Olha, nós somos amigos de Jesus. Ele chorou por Lázaro. E ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que colocou a mão no coração do Pai e no nosso coração. Nós temos livre acesso a ele. Ele chorou por Lázaro e ele entristece quando nós erramos o alvo. Mas ele levou sobre si todos os conflitos, resultado do pecado na cruz do Calvário. Estamos limpos, podemos chegar diante do Senhor sem culpa, sem condenação. O inimigo aponta o dedo e fala, roupa suja. Ele falou, não tem mais roupa suja. Estamos com vestes, preparados para o casamento. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo, regenerados, justificados. Fomos declarados novas criaturas, novas pessoas. Parte de um povo único, um povo peculiar, um povo chamado povo de Deus, composto de todos os nascidos de novo em toda parte do mundo, desde Pentecostes até os dias de hoje. Somos parte desse povo, um povo especial, a noiva de Cristo que está vestida com vestes finas, turbante na cabeça, para o dia do casamento, diante do Senhor. Somos amigos de Cristo. Não tem amor maior do que esse de alguém dar a própria vida em favor do seu amigo. Somos amigos uns dos outros.
e amigos de Jesus. Né? E como o pastor Alvio falou, e eu falo sempre, já aprendi várias vezes sobre isso, estamos conectados uns com os outros. E Jesus está conectado em nós. Ele é o árbitro que colocou a mão no coração de Deus e a outra mão no nosso coração. Estamos também agora conectados a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é um privilégio. Por isso podemos levantar a cabeça hoje e andar em novidade de vida, como se nunca tivéssemos pecado. Isto é sobrenatural. Isto é de Deus. Isto é a aplicação da obra consumada em nossas vidas hoje. Podemos andar hoje de cabeça erguida, como se nunca tivéssemos errado em nossas vidas. Jesus está sentado à destra do Pai. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Jesus nos ligou a Deus. Ele é a fonte de água viva que jorra que jorra em nossas vidas pela graça. Pela graça. Não merecemos, temos a vida eterna. Podemos hoje dar glória a Deus e a Jesus Cristo. Ele é o nosso árbitro. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que colocou a mão no coração. E no nosso coração, na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Jó disse, não tem ninguém para colocar a mão entre eu e Deus. Porém, nós estamos aqui nesse dia, 18 de fevereiro de 2024. Estamos conectados a Deus por meio de Jesus Cristo, que colocou uma das suas mãos no coração do Pai e no nosso coração, na cruz do Calvário. Então, a vida de Jesus, os seus milagres, tudo o que ele fez, foi uma credencial para aquele dia que Deus preparou antes da fundação do mundo, para que ele executasse. E ele executou na cruz do Calvário. Temos a vida eterna. Foi na cruz que encontramos a vida de Deus. Foi na cruz que Jesus se revelou como o Cordeiro de Deus, que pagou o alto preço pelas nossas vidas. O seu precioso sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Olha só o livro de Jó. Quando nós pensamos em Jó, como eu falei no início, nós pensamos logo no sofrimento de Jó. Perdeu tudo. Né? Tinha perdido tudo. Mas quem foi? Era Jó o problema? Foi por causa de Jó que ele perdeu tudo, os seus pecados? Não. Satanás foi na presença de Deus. Falou, olha, está vendo aqui lá? Não, Jó. Ele só segue o Senhor porque o Senhor abençoa ele com tudo que faz. Como? Pode, tira tudo então. Aí Jó continuou íntegro. Toca nele. Só não tira a vida. Jó, capítulo 7, ele estava arrastando o corpo com caco na cinza. Aí vem seus amigos. Bildade, 1, capítulo 8. Deus é grande, Deus é justo, e você está assim por causa dos seus erros, seus pecados. Pica fogo. E Jó fala no capítulo 9. Como eu vou responder a Deus? Deus criou os céus, a terra, Deus é poderoso, Deus é 3 vezes santo, santo, santo. Como eu posso responder a Deus? Se eu me declarar justo, a minha boca vai me condenar. Não tem árbitro que coloca muito em nós anos. Nós sabemos a história de Jó, como isso decorreu todinho até o final, como Deus pediu para Jó orar pelos seus 3 amigos. Né? E Jó orou e Deus mudou a sorte de Jó, abençoando com tudo, com dobro. Né? Mas, especificamente, não há árbitro que coloca a mão entre nós ambos, disse Jó. Mas nós temos esse árbitro. Nós temos um mediador. Nós temos Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa, esperança e nossa salvação. É Ele que é o nosso advogado, o nosso noivo, aquele que era, que é, que há de vir, aquele que vai nos arrebatar, aquele que vai, casar conosco. Nós estamos com vestes finas para um casamento. Nós temos um turbante na cabeça. Nós somos a noiva de Cristo. E esse dia está chegando. A noiva disse, vem.
o Espírito Santo vai levar a igreja, vai rasgar esses céus. Os segundos céus, onde está a parte demoníaca, vai ser rasgado, aberto, até o trono da graça. E o Espírito Santo vai apresentar a noiva, o noivo, Jesus Cristo. Enquanto terá 7 anos, especificamente 3 anos e meio terríveis aqui na terra, 3 anos e meio de falsa paz, nos céus terá o casamento da noiva com o noivo, as bodas do cordeiro. E lá em Apocalipse 19 fala que nós teremos vestes finas, roupa de linho branco, finíssima. E Apocalipse termina a noiva dizendo, vem. O noivo dizendo, vem, vem, vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Né? Vem. Sabe, Deus tem um plano para as nossas vidas. Não percamos a esperança. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Deus está trabalhando em nós e através de nós. Nós podemos descansar na graça de Deus. Sabe, não procurar cisco em nossos olhos, nem nos olhos das pessoas que estão ao nosso lado, nem nas pessoas que nós estamos trabalhando lá fora. Talvez eu fale, não, eu estou passando por isso porque por causa do problema que eu tive no passado. Não. Não há mais condenação. Não há sujeira. Aquela roupa suja, nossa, foi tirada. Temos vestes limpas. Alvo como neve. Temos livre acesso a Deus. E Deus está cuidando de cada um de nós hoje. E Deus tem um plano para nossas vidas no dia que se chama hoje. Ele é o nosso mediador, Jesus Cristo. Ele é o árbitro. Ele é o único meio de nós chegarmos a Ele. É a única verdade, é o único meio a única vida, o único meio de nós termos acesso a Deus. E nós temos, pela graça. Desfrutemos, então, dessa graça no dia de hoje. Não permitamos acusações. Não vamos permitir ficarmos para baixo, igual de culpa. Não vamos aceitar os boatos do inimigo que vem por todos os lados, que nos acusa de dia e de noite. Somos limpos, perdoados e temos um mediador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Ok, se você está nos assistindo hoje e ainda não conhece Jesus como Salvador, talvez você está como Jó, não tem árbitro que coloca a mão entre nós ambos. Eu quero dizer, Jesus é o nosso árbitro, é o nosso mediador. João Batista, quando viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. Que Deus está falando no seu coração. O Espírito Santo nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Sabe, o Deus, por meio de Jesus Cristo, consumou a obra na cruz, resolvendo os nossos conflitos que tinham com Ele. Jesus é o nosso mediador. Ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter a garantia de vida eterna. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, olhe comigo agora, onde você está e como você está. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor foi o mediador, o único meio de nós chegarmos ao Pai. Por favor, Jesus, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia voltará para nos buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Por favor, Jesus, entra no meu coração e me salva, me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17.
Também em 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Para que quem tem um filho tenha a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, se é eterno, é eterno. É para sempre. Então, se você orou assim pela primeira vez, está nos assistindo, por favor, entre em contato comigo pelo Facebook, ou pelo YouTube, pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala, pastor, eu orei contigo. Pode falar no privado. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vivamos com intensidade a vida cristã, aplicando a obra consumada em nossas vidas, dia após dia, cada momento, desfrutando da obra do mediador, que colocou a mão no coração do Pai e no nosso coração na cruz do Calvário. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém.